O GE tá colocando o Bahia com um bom favoritismo, né? A maioria ali estão votando na vitória do Bahia. Thiago Medeiros, minha joia, Richarlison e a maioria da rapaziada votando no Bahia. Alex Escobar votou no Vasco. Dá até para entender pelo histórico, né? O Bahia jogando na Fonte Nova tem contra o Vasco, tem um bom retrospecto, principalmente num recorte ali recente. Tem um tabu para ser quebrado. O Vasco não sabe o que é vencer do Bahia desde 2012 na Fonte Nova, que venceu lá de 2-1 e tal, e de lá para cá basicamente só dá a vitória do Bahia aí nos últimos 8 jogos, 8 jogos, são 6 vitórias do Bahia e apenas 2 empates. Então, o histórico, o retrospecto mostra que o Bahia é favorito contra o Vasco, leve favorito. E essa Série A já teve o confronto entre os dois. E o Bahia venceu e convenceu, fez um bom jogo ali contra o Vasco e venceu de 1-0, poderia ser um 2-0, um 3-1 também. Ia traduzir bem o que foi o jogo. Só que, óbvio, hoje é um cenário diferente. O Vasco vem numa crescente mínima, beleza, que brecou ali, perdeu do Palmeiras no último jogo, mas, porra, perdeu do Palmeiras, não perdeu do Goiás, não, tá ligado? Então, o Goiás, o Vasco, apesar de vir de uma sequência de um modo geral, fora de casa, ruim, tá em crescimento ali no campeonato, e eu acho que hoje não existe um grande favoritismo, não, tá, gente? Acho que é 55-45. Para mim é um jogo extremamente imprevisível. O Bahia vem em um recorte recente bom dentro de casa, né? Venceu aí de 4-0 do Bragantino, venceu do América Mineiro. A maioria dos pontos conquistados do Bahia foi na Fonte Nova. Beleza. Teoricamente, a gente analisa o Bahia sendo favorito. Só que assim, o time do Bahia é muito imprevisível, gente. Hoje o Bahia pode fazer um grande jogo ou não, pode fazer um péssimo jogo, pode ser vulnerável defensivamente. Então, eu não sei o que esperar do Bahia, tá, gente, hoje. E além disso, vai jogar sem Caule Oliveira, o melhor jogador do time na Série A. Como é que o Bahia vai se comportar com o novo modelo de jogo, entre aspas, sem um meia atacante, sem um camisa 10 de referência? Léo Cittadini não é esse jogador. O Bahia vai jogar com a trinca de meio campo ali, né? Com Rezende, Tassiano e Léo Cittadini. Eu não sei como é que o Bahia vai conseguir se comportar, se vai conseguir fazer um bom jogo ou não. Nas laterais, Camilo Cândido e Gilberto. O Bahia se reforçou aí nas laterais dessa janela. Vitor Hugo e Cano na zaga e Marcos Felipe no gol. E aí na frente, Rafael Ratão, Ademir e Mingote. O Vasco contratou Vedita, né, lá de centroavante. O Vasco hoje tem um centroavante que tá agradando a torcida, um cara bem batalhador, bem brigador mesmo. E ele gosta de jogo assim, velho. Jogo tenso que vai ter provocação. Com certeza, é muito provável que tenha uma expulsão hoje no jogo, tá? O jogo é extremamente tenso e decisivo para as duas equipes. Então, vai ser um jogo muito brigado. E Vedita gosta de brigar com o jogador de fato. Aí o Vasco contratou ali o Paulinho também no meio da temporada, o Medel, contratou o Maicon, contratou ali alguns jogadores que estão reforçando a equipe. É um Vasco um pouco melhor, e até porque já tem aqui ó, em tela para vocês, Payet. Payet vai ficar à disposição, provavelmente vai estrear no jogo de hoje. Payet está entre os relacionados para o jogo de hoje e pode figurar ali no segundo tempo, entrando durante a partida, assim como tende a ser a estreia de Luciano Juba também, o decisivo Luciano Juba, agora com a camisa do Bahia. Gente, eu acho que vai ser um jogaço, jogaço, aço, 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 aço. Pelo caráter do jogo, né? O caráter de um jogo decisivo, não é um jogo que, um tá em décimo, o outro tá em 13º. Não, pô. Um tá em 16º, no penhasco, na beira do penhasco, melhor dizendo, para cair com 21 pontos. O Santos tem 21, tá com a mesma pontuação ali do Bahia. E o Vasco, que apesar de ter 5 pontos a menos do que o Bahia, tem um jogo a menos. Então, assim, supondo que o Vasco vença o jogo atrasado contra o América Mineiro, tá com 19, supondo, tá? Ficaria com 19. E aí é aquele jogo que se o Vasco vence, o Vasco passaria o Bahia. Óbvio, supondo que o Vasco vença do América Mineiro, que não é nenhuma garantia. Mas eu acho que o Vasco vai vencer do América Mineiro, inclusive, tá? Então, é um jogo muito de final de Copa do Mundo que pode ser muito decisivo aí para ver quem vai cair, Vasco ou Bahia, com o decorrer da Série A. E detalhe, né? Que essa sequência do Bahia é a sequência mais fácil do Bahia nos próximos jogos. É Vasco, é Coritiba, é Santos e é depois. Aí depois é Tromba. Aí depois é Flamengo. Mas é Vasco, Coritiba e Santos. Próximos 3 jogos aí do Bahia. E pro Vasco é mais ou menos a mesma coisa. Vai pegar o Bahia. É um confronto mais fácil do que pegar um time que tá lá em cima na tabela. Depois o Vasco pega o Fluminense. Aí é difícil, duro, mas é um clássico. Depois pega o Coritiba. Então e depois o Santos. Então o Vasco ele tá numa sequência bem semelhante à do Bahia.
de pegar adversários que estão ali na parte de baixo da tabela, e o momento é agora de se recuperar. Se o Vasco perde hoje, tomando vareio de bola, que eu não acredito nisso, tá? Tomando vareio de bola não, pode até perder, mas tomando vareio de bola não. Aí toda aquela empolgação da torcida vai voltar a ser cobrança de novo, e é aquele desespero de ter que vencer o próximo jogo sempre. A cada jogo é uma decisão, é uma final de Copa do Mundo. Mas enfim, rapaziada, claro que o jogo vai ser muito bom, também porque a gente vai ver a estreia de Dimitri Payet com a camisa do Vasco, como é que vai ser o comportamento dele, como é que vai ser a atuação dele no primeiro jogo, aí jogando a Série A. E Luciano Juba também, né? Como é que Juba vai estrear com a camisa do Bahia? Fazendo gol, dando assistência, ou jogando mal, fazendo raiva. Sobre a tabela, só para compartilhar aqui com vocês, se o Bahia vence, óbvio que o Bahia não entra na zona, o Bahia ficaria ali com 24 pontos e abriria uma gordura muito grande para o Vasco de 8 pontos, mesmo com um jogo a mais, né? Agora, se o Bahia perde, aí é um cenário de fato mais catastrófico, porque eu acredito que o Santos hoje pode vencer o América Mineiro, ou pelo menos um empate, e aí vamos botar um empate num cenário ali factível. O Bahia pode entrar na zona do rebaixamento hoje. Se perder ou empatar para o Vasco, eu acho que o Bahia pode figurar hoje na zona de rebaixamento. Mas óbvio que tem todo o desenrolar ainda dos jogos, nem começou ainda, mas é um jogo de risco, viu? É um jogo de grande risco aí para o Bahia e para o Vasco. Principalmente para o Vasco pela circunstância de tabela, né? O Vasco está com 16 pontos ainda no campeonato e precisa reagir o mais rápido possível. O Bahia está numa zona desconfortável na tabela, mas já tem 21 pontos, é algo minimamente que mesmo se perder hoje não é o fim do mundo, já está rebaixado, né? Lógico que não, mas pode-se criar uma crise ali para os próximos 3 jogos. O Bahia tem que pontuar alto, viu? O Bahia tem que fazer uma boa pontuação nos próximos 3 jogos. Uns 6 pontos tem que fazer. Se faz 3, 2, nesses próximos 3 jogos aí, sendo 2 em casa e os 3 confrontos direto, ó, a crise vai ser grande e forte, viu? A pressão em Renato Paiva vai triplicar, tá, rapaziada? Se já tá grande, já tem o hashtag Fora Paiva. Se nos próximos 3 jogos fizer abaixo de 6 pontos, meus amigos, é um cenário bem nebuloso aí pro Bahia, tá? Aguardar. E pro Vasco é a mesma coisa, não muda muito. Pro Vasco é quase que, se o Vasco perde hoje, aí, pô, perde 2, 3 jogos ali em sequência, é quase que decretar o rebaixamento. Então o Vasco também tem que vencer de todo jeito. É final de Copa do Mundo pros dois, tá? Aguardar o que vai acontecer. Enfim, infelizmente, esse jogo vai ser de 6h30 da noite. E eu não vou conseguir acompanhar 100% do jogo ao vivo para trazer uma análise profunda no pós-jogo. Por quê? Porque eu não vou conseguir. Por quê? Porque na mesma hora vai estar tendo o jogo do esporte. Mas, sem dúvidas que se não tivesse jogo do esporte hoje, o jogo que eu iria assistir com certeza absoluta seria Bahia e Vasco, que vai ser um jogão, tá? Um jogão por tudo ali que o confronto mostra e pela circunstância de tabela das duas equipes, tá, rapaziada? Aguardar, comenta aí para vocês quem é que vai vencer o jogo. Nem me pergunte palpite, tá? Olha, sei lá o que vai acontecer. Para mim é um dos confrontos mais imprevisíveis aí dessa rodada. E eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer no jogo de hoje. Comenta aí o palpite de vocês, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, todos e todos. Tamo junto, rapaziada. Abraço.